É importante a gente explicar o seguinte: precisa, né, ficar uma lesão, precisa haver não só o acidente, mas a redução de uma capacidade. Acho que esse é até o ponto mais importante, né, Sim, para a gente poder seguir adiante e gravar 2 coisas. Precisa haver o acidente. O acidente tem 2 formas: o acidente típico, que é esse que a gente exemplifica, que é aquele que sai sangue, ou aquele que se machuca, a gente vai dando mais exemplos, ou aquele, que você machuca na rua, que é o de qualquer natureza, e a gente vai explicando aos poucos. Mas tem que ter o acidente, a situação que machucou, que lesionou, e a redução da capacidade. Não pode esquecer disso, não é só se machucar, tem que haver, né, essa redução. é isso E mesmo. aí explica um pouquinho algum caso para poder exemplificar isso lá do escritório, para que eles consigam imaginar. A gente tem alguns muitos casos de auxílio acidente, então a gente vai Sim. fazendo por partes. Teve aquele da pontinha do dedo. A pontinha do dedo, como funciona? Às vezes, a perda de alguma pontinha do dedo pode tirar de você a capacidade no movimento de pinça. Então, para algumas funções, operador de máquina ou algumas funções mais detalhistas dentro de uma empresa, na linha de produção, por exemplo, pode fazer falta esse movimento. E essa redução da capacidade para o trabalho que a pessoa habitualmente exercia é que dá direito ao auxílio acidente. E essa redução, porque nesse caso específico que a gente está É. contando, foi bem a pontinha mesmo do dedo. E parece que não é nada, mas no dia a dia, no exercício da função, esse cliente ele controlava uma ponte rolante dentro da empresa, então ele tinha que apertar o botão. Então, toda vez que ele ia apertar o botão, ele tinha a sensibilidade na ponta do dedo, não importa o tamanho da lesão ou o tamanho da perda que você teve, se uma pontinha aqui, se um dedo, uma mão. Isso vai fazer com que você faça um esforço maior. Então, no caso desse cliente, toda vez que ele ia apertar o botão, ele sentia essa sensibilidade. Então, ele precisava usar um outro dedo. E uma coisa importante que acaba acontecendo, que não é muito falado, mas é um certo desafio dentro da empresa após um acidente típico, desses que Sim. machuca e realmente sai sangue, tem que ser socorrido. Depois você acaba sendo visto com outros olhos, você acaba sendo limitado para subir de função. E isso que entra o auxílio acidente também, Com né? certeza. Como uma indenização, como se fosse um prêmio, não, um presente também não, mas realmente uma indenização por você ter que fazer um esforço maior ou por não ter um cargo maior como você merecia, e aí você tem aí esse valor pago mensalmente. Inclusive, em alguns casos, a pessoa consegue exercer a atividade com maior esforço, como é esse exemplo desse cliente, mas em outros ela precisa ser readaptada. Ou porque realmente aquela função gerou algum tipo de trauma naquela pessoa, né, naquele funcionário, ou porque ele não consegue mais exercer a função da mesma forma que exercia antes, e há sim a necessidade de readaptação.